Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Pense Bem, ao vivo pela Imagem TV. E você que me acompanha sábado, 8 horas da manhã, esses dias frios aí, geladinho, mas que bom, friozinho também faz bem. E hoje vamos bater um papo, acho que o frio tem influência sobre o tema de hoje, né, doutor João Pedro? Tem, né? É verdade. Tem! Esse meu querido amigo, doutor João Pedro, vamos falar sobre artrite reumatoide. Eu volto em 2 minutinhos, até já. É hora de pagar menos. No Miatan é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatan, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. Posto Forte Ali, combustível de qualidade. Troque o óleo e pague em 3 vezes no cartão. Abasteça e ganhe brindes. Acima de R$100, ganhe uma ducha. Posto Forte Ali, sua parada pro café também é aqui, na Duque de Caxias, atrás do Fórum, em Lages. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Bom, estamos de volta para o programa, agora sim. O doutor João Pedro aqui ao meu lado, vamos bater um papo muito interessante com o tema de hoje, o tema é incrível. Quando eu disse na abertura que tem tudo a ver com o frio, olhar, nós estamos um dia hoje, quinta-feira, 9h30 da manhã, ainda bem que o menino preparou, mudou até o... olha só o visual novo aqui, pessoal. O solzinho, estamos aqui, não estamos sentindo aquele frio, né, João Pedro? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço muito o teu convite novamente, sempre um prazer a gente estar conversando, batendo esse papo juntos. E como eu te disse, de vez em quando você vai ser convidado para vir, porque acho que não esgota, né? Esse tema não esgota. Sem dúvida. Essa tua especialidade tem N situações que podemos falar aqui. E na reumatologia, de fato, a gente precisa divulgar mais, porque o reumatologista cuida de muitas doenças, muitas condições que são comuns. Né, dores articulares, dores nas costas, né, a lombalgia, a cervicalgia, tendinites, bursites. E além disso, o reumatologista cuida das doenças autoimunes, que é uma delas que inclusive é a mais comum, a gente vai conversar hoje mais a fundo. Que é o tema, hoje nós vamos nos aprofundar, sim, com certeza. E quando eu te falei na abertura, até perguntei, o frio tem tudo a ver. O que acontece na época do frio? É interessante que a questão do frio, existe uma percepção, muitas vezes, do paciente em relação à dor. Né? Então, muitas vezes, o paciente sente mais dor no frio. Não existe na literatura médica uma relação específica de aumento da doença, por exemplo, a artrite reumatoide, em lugares mais frios. Isso não existe. Existem algumas condições da reumatologia que, sim, são predispostas, elas desenvolvem por causa do frio. Né? Mas, especificamente, o tema de hoje... Não é, mas a percepção, isso é muito comum. A gente vê que no frio, né, por a gente morar numa região mais fria,
a dor é mais prevalente, então é mais frequente de fato. Ela pode ser mais intensa? Também. Em função do frio? Também. Depende da sensibilidade, pode-se dizer que um é mais sensível, outro menos, em relação ao mesmo problema? Sim, é uma questão individual de percepção de dor. A gente percebe isso, que cada pessoa de fato interpreta a dor de uma maneira diferente e pode ter, algumas pessoas inclusive no calor tem mais dor, então isso é individual, de fato é uma questão de cada um mesmo. Eu falo porque eu tenho de vez em quando o problema de bursite e a aliás não está mais tão tempos atrás ela estava mais intensa, hoje já não tanto. E eu percebo que no frio eu sinto mais. Sente mais. Sinto mais no frio. E se eu estou sentindo eu tenho mais no ombro direito, certo. E quando eu sinto, se eu aquecê-lo, já alivia a dor. Já melhora os confortos, sim. Tem alguma coisa a ver? Por isso eu te perguntei essa do frio. Mas você disse que não, mas a pessoa é mais sensível para o frio, ele sente mais. Isso existe, de fato. Quando muitas vezes a gente vê no consultório, isso é comum. Né? A pessoa está bem no período do verão, sim. Quando entra no inverno, começa a sentir mais dor, existe mais acerbação. Isso de fato a gente percebe. E nesse período de mais frio, a gente precisa otimizar o tratamento. De fato, às vezes modificar o tratamento e por vezes aumentar a medicação, melhorar a reabilitação, fisioterapia. E isso que eu também a fisioterapia é importantíssima também nesses casos, né? Sem dúvida, é fundamental. Na reumatologia a gente trabalha muito com a questão de reabilitação. Então a gente faz o tratamento muitas vezes medicamentoso, por vezes a gente faz procedimentos como infiltração também para melhora da dor, mas a reabilitação, então a maneira de você manter-se bem é o fortalecimento muscular, o ganho de mobilidade da articulação. Isso a fisioterapia, quando bem feita, isso ajuda muitíssimo. Isso, quando nós falamos em fisioterapia, existe todo um processo. Existe aquele choquinho, como é que chama aquele? Eu acho uma delícia aquele, né? Eu acho aquele tão reconfortante, quando aquele aparelhinho que você coloca ali vai dando choques. Sim. Como é que chama? TENS, né? TENS. TENS, E muito interessante. Eu me sinto muito bem quando faço isso. Sim. Quando me dá um problema e quando faço, eu me sinto bem confortável e é prazeroso. Não é desagradável, eu acho que é prazeroso. Sim. Porque te dá uma calma, uma tranquilidade em relação aos sintomas, né? Sim, para melhora de dor, né? Essa dor mais com certeza, aguda, eu acho incrível. Além disso, que tipo de exercícios mais são recomendados? Isso nós estamos falando no geral. Depois nós vamos entrar no nosso tema exclusivo do programa de hoje. Mas no geral, sim. O que mais em termos de exercício é recomendado fazer? Isso é muito individualizado, Lovinho, porque cada situação a gente tem que olhar de uma maneira específica. Né? Existem alguns protocolos que o fisioterapeuta usa, né? E isso também, cada fisioterapeuta faz uma avaliação e de maneira individualizada ele vai propor o tratamento, porque existem estágios, né? Sim. Por exemplo, a tendinite, a síndrome do manguito rotador, né? A gente precisa inicialmente melhorar a dor, sequencialmente a gente vai fazendo uma progressão para melhora de movimentação, para fortalecimento muscular, mas isso é muito individualizado. Sim. Isso, mas sempre isso com a orientação do profissional médico. Sempre, existe essa parceria. Sempre. O médico com o fisioterapeuta. Sim. Sempre é importante sempre isso. Um trabalho conjunto, com certeza. Que normalmente você encaminha isso para o fisioterapeuta, porque ele não tem uma ação individualizada. Ele não toma uma atitude, por exemplo, a pessoa com uma dificuldade dessa vai procurar fisioterapeuta, ele recomenda ir ao médico antes. Exato. Para o médico, de fato, avaliar, fazer um diagnóstico, investigar se não existe alguma causa por trás dessa tendinite, dessa bursite, dessa dor nas costas, né? Para ver se não tem alguma outra condição por trás disso, e a gente encaminha no intuito de fazer essa reabilitação, de melhorar os sintomas. E que outra situação poderia ocorrer que você, como médico, pode detectar? São inúmeras. Vamos nos cite alguns exemplos. Podemos falar, por exemplo, da dor nas costas, que é algo comum, isso. Né? As a Jussara vai gostar muito agora, ela está lá acompanhando o programa, vai gostar, porque ela sente. Esse já é um problema que ela sente dor nas costas. A lombalgia, que é a dor nas costas, existem várias causas. Né? Existem algumas causas que a gente chama mecânicas e algumas causas inflamatórias. É importante sempre na avaliação inicial, então na entrevista com o médico, no exame físico detalhado, a gente consegue já diferenciar algumas causas específicas.
diferenciar nesses 2 subgrupos. Sim. E dentro desses subgrupos existem doenças específicas. Então a importância, o que o reumatologista faz a fundo é investigar a causa da dor, o motivo pelo qual tem a dor. Uma vez fazendo esse diagnóstico preciso, você consegue subsequentemente dar um tratamento adequado. Sim. Né? Porque muitas vezes o tratamento é dispa, é diferente. Sim. Né? Vamos entender, talvez a lombalgia mecânica, uma hérnia de disco, vamos dizer, Sim. né? Ou uma artrose da coluna. O tratamento é diferente de, por exemplo, uma espondilite anquilosante, que é uma doença inflamatória. Né? A idade também de acometimento é diferente. O tratamento é totalmente diferente. Então, a gente precisa entender bem a fundo o caso para propor um tratamento adequado. Então, quando você diz são várias situações, realmente são várias situações. São inúmeras. E pode-se dizer também que depende muito da idade, né? Você tem uma faixa etária que você tem uma visão diagnóstica e uma outra faixa etária e uma outra visão. Sem dúvida. Quer dizer, porque um pode ser tem um motivo, outro motivo. Difere muito pelo que você está me contando. A diferença é muito pela faixa etária, né? Existe. Tem algumas doenças, inclusive o gênero, né? O sexo feminino é acometido por algumas condições, sexo masculino em outras. A idade é muito importante, né? Eu citei o exemplo da espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante, por exemplo, é mais comum em homens jovens. Então a gente vai pensar mais comumente nesse subgrupo de homens jovens, com uma dor nas costas que tem algumas características específicas de inflamação, que por meio de uma anamnese, de uma entrevista adequada, a gente consegue identificar isso já de início. E dessa maneira propor alguns exames específicos, uma investigação mais detalhada. Mas isso é muito importante. Essa anamnese, você tem um roteiro prévio para esse tipo de identificação, não? Essa anamnese é muito peculiar, né? Cada médico aplica de uma maneira, claro, existe uma metodologia para se fazer essa conversa, né? E isso a gente tem que ter em mente que algumas perguntas são muito importantes de se fazer. Né? Isso o médico, quando avalia as queixas do paciente, tem que de fato esmiuçar alguns detalhes que são importantes. Não existe uma maneira padronizada, né? Não é um checklist que a gente faz. Certo. Né? Então, isso é muito peculiar. Inclusive, para a gente colher a informação do paciente de maneira adequada, você precisa conhecer a pessoa, você precisa entender as queixas dela, que varia muitas vezes. A pessoa conta de uma maneira e outra pessoa tem a mesma doença, mas conta de outra maneira. De uma outra forma. Então, você tem que tirar essa história de maneira detalhada. E outra situação, acho que você também deve analisar, acho que com certeza analisa postura. Sem dúvida. A postura, um tem uma postura, outro difere. Quer dizer, a dor se assemelha, mas ela não é igual. Não. E identificar a doença também pode se assemelhar, mas não é igual. Claro. Então, por isso a importância desse trabalho inicial, né? Estar com o profissional, essa entrevista, acho que é importantíssimo. Você vai conhecer os hábitos da pessoa, hábito alimentar, postural, tudo isso você identifica nesse primeiro contato. Com certeza. É bem importante. Existem essas várias análises que a gente faz, que é multimodal, né? A gente avalia a parte de trabalho, a ergonomia do trabalho, a gente consegue tirar algumas informações que são importantes. E além da dor, que é uma queixa importante, na reumatologia a gente preza muito por melhora de qualidade de vida. Então a gente preza muito em melhorar a funcionalidade da pessoa. Claro. Dessa maneira a gente avalia com detalhe a parte de sono, isso é bem importante. A parte do humor também é muito importante a gente avaliar, porque a gente, claro, precisa de uma maneira geral melhorar a qualidade de vida. Não adianta a gente olhar só a dor, a gente precisa olhar esses outros domínios também. Tá, agora o curioso aqui, eu achei curioso para tudo. Quando você fala sono, você fala humor. Vamos falar do sono, o que o sono interfere e o que o sono pode ajudar, e o humor, o que interfere e o que pode ajudar. Claro. O reumatologista, tem várias condições que o reumatologista trata que englobam o conceito de dor crônica. Não é aquela dor aguda, é uma dor de fato por meses. Muitas vezes o paciente chega no meu consultório com uma dor por anos. Né? E essa dor crônica, ela nunca vem sozinha. Então não é a dor sozinha. A dor crônica vem, na maioria das vezes, com alterações do sono. Então existe um sono que não é reparador, existe uma insônia que muitas vezes é uma insônia inicial, uma dificuldade para começar o sono. Por vezes as pessoas sentem uma dificuldade para manter, então ela inicia o sono, mas acorda no meio da noite e não consegue manter essa qualidade de sono. Outro detalhe importante é que na dor crônica,
não que seja a causa, a questão do humor, Sim. na maioria das vezes não é a causa da dor. Mas quem tem dor crônica é muito comum ter alteração do humor, como por exemplo depressão, ansiedade. Né? Nossa, você vê como atinge tantas outras coisas, Sem né? dúvida. Coisa E a incrível. importância, Lauvir, da gente tratar, como eu te disse, não só essa dor crônica. A gente precisa melhorar a parte do humor, precisa melhorar a parte do sono, para a pessoa de fato melhorar. Claro, para melhorar a qualidade de vida. Né? Claro. Nossa, eu fiquei aqui imaginando agora o leque do profissional da reumatologia impressionante, Sim. né? De formas de encarar, de observar a doença, de tratá-la. Quer dizer, são N situações. Então você não pode dizer, não pode ter, como se diz, não tem um roteiro específico. Não. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. De repente, como você muito bem colocou, o fulano, o Joaquim lá veio com a dor e descreveu de uma forma. O Pedro veio lá e descreveu, aí você chegou, é a mesma situação. Mas ele descreveu de forma diferente. Para você chegar a um diagnóstico ali também não é muito fácil, não, né? Não. Por Aí isso aí requer uma série de exames. Que tipo de exames você solicita? Porque você imagina, bom, ele deve estar com essa situação. Então tem esse tipo de exame a ser solicitado. Sim. O importante, isso eu gosto de comentar sempre, que o mais importante de fato é você ter uma anamnese, uma entrevista inicial e um exame físico bem feitos. Porque a maioria dos diagnósticos, de fato, é clínico. Então, você precisa colher uma história bem adequada, fazer um exame físico bem detalhado, porque dessa maneira, se porventura precisar de exames, algumas vezes não há necessidade de exame complementar. Mas, quando necessário, você vai pedir um exame específico. Né? Você vai fazer o exame correto para aquela situação. Então, isso é bem importante ter antes essa avaliação clínica detalhada. O exame varia muito da queixa. Tipos de exame. É muito variável dependendo da queixa da pessoa. Por exemplo, para dor nas costas, o exame pode ser diferente da parte do ombro, de dor no ombro. Então, isso é muito específico, depende da condição mesmo. O exemplo da síndrome do manguito rotador, que a gente começou da tendinite, Isso, um ultrassom é um exame inicial que pode fazer um rastreio. Tá? Uma ressonância magnética é um exame também que pode ser feito. Tá? Em algumas condições de dor no ombro, não há necessidade de exame. Então, baseado no teu exame físico, na tua história, você clinicamente pode dar um diagnóstico. Né? E não há necessidade de exames. Isso aí, muito peculiar mesmo. Sim, aí você já tem condição de fazer o tratamento medicamentoso e fisioterápico também. Sim, já faz ali os dois, associa os dois tratamento. Sem dúvida. Dessa forma. Sim. A densitometria entra em que situação? A densitometria é um exame importante para a gente investigar osteoporose. Né? Importante isso, né? Que é a baixa massa óssea. O reumatologista também é especialista nessa parte de metabolismo ósseo, de investigação de osteoporose, de tratamento de osteoporose. É importante porque na osteoporose, na maioria das vezes, ela não tem sintoma nenhum. Não tem sintoma nenhum. E muitas vezes, inclusive na parte da coluna, você pode ter fratura na coluna por osteoporose sem a pessoa ter sintomas. Então é de fato importante a gente fazer um rastreio. Essas pessoas que mesmo não têm sintomas, em algumas condições a gente pede o exame para identificar precocemente. Legal, olha, tá sendo... Você viu, estamos no segundo programa, mas sempre vai ter, né, a curiosidade. Eu procuro aqui, eu faço o máximo esforço possível aqui para identificar todas as situações possíveis que as pessoas possam ter de dúvidas ali. Deixa eu só dar um alôzinho, eu já vou entrar no comercial. A Jussaria como Padre Glauco, meu querido Padre Glauco, que bom você estar conosco. Bom dia, Deus te abençoe. Pedindo a bênção, eu vou dar a bênção para o padre, né? Mas, ele é meu afilhado, então eu tenho que abençoá-lo, né? Mas, em contrapartida, pedir a bênção do padre também. Para todos nós. Para todos nós aqui, Padre Glauco. Grande abraço. Vamos aos nossos comerciais, rapidinho nós voltamos, até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras.
No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. Posto Forte Ali, combustível de qualidade. Troque o óleo e pague em 3 vezes no cartão. Abasteça e ganhe brindes. Acima de R$100, ganhe uma ducha. Posto Forte Ali, sua parada pro café também é aqui, na Duque de Caxias, atrás do Fórum, em Lages. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta nesse bate-papo agradabilíssimo com esse meu querido amigo Dr. João Pedro, reumatologista. Você viu que hoje esse primeiro bloco foi bem amplo, né? Sim, bastante amplo. Mas eu acho que aquela história, você tem um tema para o programa, ou esse tema não dá para você ficar restrito a ele. Claro. Vamos falar assim? Eu acho que nós temos ainda o bloco 2. Eu quero levar o máximo de informação possível aos nossos telespectadores. Eu acho que é dessa forma que nós podemos atingir maior quantidade de pessoas com necessidades, né, João Pedro? Com certeza. São inúmeras condições, inúmeras doenças da reumatologia. É bom que a gente comenta de várias delas de maneira sumária. Isso é importante. Eu acho que para a gente divulgar, de fato, a especialidade e o que o reumatologista faz. Isso é importante, né? A pessoa que tem um problema de coluna, que a coluna está toda tortinha, tipo quase um S lá. Que situação que ocorre ali, que se pode fazer? As dores da coluna, então, existem várias causas, né? Na maioria das vezes, a dor nas costas ela é mecânica, né? É uma condição que tem que se investigar. Por exemplo, a ressonância magnética é um exame que a gente utiliza em algumas condições, né, para a gente entender mais a fundo qual que é a causa dessa dor, né? E algumas condições, então, o reumatologista, né, é essencialmente clínico, né? Então eu faço a parte clínica que avalia essa questão de dor. E em algumas condições, isso na minoria dos casos, existe também a necessidade de tratamento cirúrgico, né? Que isso a gente tem uma parceria com outros médicos, ortopedistas, neurocirurgiões, que fazem essa questão cirúrgica. Aí tá, a cirurgia entra então com ortopedista e neuro. Isso, o reumatologista, a nossa avaliação é de fato clínica, né? O reumatologista tem como formação, então, inicialmente a clínica médica é uma especialidade obrigatória para o reumatologista começar a estudar reumato. Sim. E, sequencialmente, tem que fazer a residência então inicial de clínica médica e, subsequentemente, de reumatologia. Então, são duas necessárias para a gente... Nossa, isso demora quanto tempo? Você tem a formação, da formação dá 8 anos, né? São 6 anos de medicina. 6, mas depois você tem mais 2 de residência? 2 de clínica e 2 de reumato. São 10 anos. Aí já são 10 anos. 10 anos. Aí a outra especialidade? São 2 de clínica médica e 2 de reumatologia. Ah, tá. Então já fecha os 10 ali. No total são 10. 10. Isso.
Quer dizer, para você ficar especialista é 10 anos. São 10 anos. No mínimo. Aí você também não para nunca de estudar, né? Porque você tem que estar sempre se atualizando, Sem dúvida. sempre em congresso, sempre novidades. É verdade. Aí você identifica lá aquela coluna, tá tipo um S lá. Você vai ver as causas disso, o que pode ter acontecido que acabou entortando a pessoa, ficou toda esquisita lá. Sim, são várias condições. É. Uma delas que a gente comentou, que existe mais nos idosos, que pode fazer a coluna ficar mais torta, uma delas a gente comentou que é a osteoporose, por exemplo, que é uma das causas, né? Pode existir por osteoporose fraturas na coluna, que são fraturas que, na maioria das vezes, não tem sintomas. São fraturas assintomáticas. A gente, de fato, precisa investigar, né, com um exame complementar, a gente avalia. O raio-x ou a ressonância podem dar esse diagnóstico. Na osteoporose que a gente estava comentando, a gente não quer chegar lá. Para não chegar lá, Exato. tem todo um cuidado, A gente tem que prevenir. que é uma reposição de cálcio, seria? Cálcio super importante. Aham. Manter níveis de vitamina D D é essencial. importantíssimo, né? Exato. Mas aí agora uma coisa, já outro dia eu vi alguma coisa falando, vitamina D, não, mas vitamina D eu sempre tomo as cápsulas e tal. Mas aí comentou-se ali, existe uma diferença. Aquela vitamina da cápsula não é a mesma vitamina D que você tem, como nós estamos agora recebendo vitamina D gratuita aqui. Essa é o ideal. Esse é o ideal. Aqui no sul, né, por a gente ter essa baixa exposição solar, é muito comum existir deficiência de vitamina D. Isso é muito comum. E com a alimentação, a gente não consegue suprir a quantidade necessária de vitamina D. Então, se a gente identifica num perfil de paciente que há necessidade de investigar, se a gente identifica a baixa de vitamina D, deve-se fazer uma reposição exógena, com comprimido. Sim. Então, são cápsulas, dependendo do valor de vitamina D, as doses são diferentes, né? Mas é importante a gente ter a vitamina D e ter o cálcio para manter uma boa massa do osso. Né? Então, isso é fundamental. E o exame de densitometria, quando indicado, ele identifica se a pessoa tem uma baixa de massa óssea. Pode ser caracterizado como osteoporose. Em alguns casos, essa baixa de massa óssea não é osteoporose, mas se chama osteopenia, que é uma condição que a gente tem que ficar mais alerta. Que seria o início da osteoporose? Isso. Ou uma pré-osteoporose? Isso, dá para a gente considerar como dessa pré. maneira. Exato. E existe nessa osteopenia, inclusive, alguns outros detalhes clínicos, que é aquela coisa que a gente sempre comenta da avaliação clínica, que mesmo na osteopenia, em alguns casos, a gente precisa tratar com medicação, com outras medicações. Né? Se a pessoa, por exemplo, tem fatores de risco, né? Se é um tabagista de longa data, se tem artrite reumatoide, que a gente vai conversar. Vai conversar, daqui a pouco já vamos entrar aí. A artrite reumatoide é um fator de risco para ter osteoporose, para ter osteopenia. Né? O uso de algumas medicações como corticoide de longa data também faz a baixa de massa óssea. Nossa. Então tem algumas maneiras da gente, alguns cálculos que a gente faz para identificar se nesse paciente que tem osteopenia, se há necessidade de a gente tratar com outras medicações ou não. E na administração do cálcio tem que ter... Nem todo organismo tem a facilidade da fixação do cálcio. Existe algum complemento para que o organismo fixe esse cálcio? O ideal em relação ao cálcio, quando possível, é a gente suprir com alimentos. Então a gente consegue suprir. Isso tem algumas maneiras da gente calcular, né? A ingesta de cálcio diária. Então o ideal é, de fato, com alimentação, por exemplo, derivado de laticínio, né? Leite, queijo, iogurte, são alimentos que existem, que têm um grande valor de cálcio, né, alimentar. Então, o ideal é repor de maneira exógena, natural. Isso. Quando a gente não alcança esses valores, a reposição com comprimido também é importante. E a gente deve fazer um cálculo para ver quanto que é necessário. Exato. Né? Também não pode ser exagerado. Também. Aí também é um complicador, né? Também é um complicador. Tem que ser sempre, por isso é individualização. Tem que avaliar quanto que a pessoa ingere e quanto de cálcio, se porventura precisar, a gente vai repor com comprimido. Beleza. Eu acho que nesse assunto ficou legal aí. Com certeza. Ficou legal. Então vamos lá. Artrite reumatoide. É artrite reumatoide. Que nomezinho safado, né? Artrite reumatoide. O que é artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença crônica, né? Que é uma doença inflamatória, então é uma doença que inflama, que causa artrite, que é a inflamação articular, e é uma doença, Alvir, autoimune, né? O conceito de autoimune, eu acho importante a gente sempre eu acho importante retomar. isso. O que é o autoimune? A autoimunidade é
é um quadro complexo, é bastante complexo do ponto de vista científico, mas é interessante a gente ter alguns conceitos para se entender. Não é difícil de entender o que é uma doença autoimune. Então, no nosso organismo, a gente tem uma maneira de defesa, tem um sistema de defesa. Sim. Esse sistema de defesa, ele nos combate quando existe infecção, por exemplo, por vírus, bactéria, né, algum agente externo, ou, por exemplo, alguma célula nossa que está danificada. Esse sistema de defesa, ele tira esse agente externo, esse agente nocivo. Sim. Tá? Muitas vezes o que acontece é que o nosso sistema de defesa está desregulado. Existe uma desregulação do sistema imune. Aí aparece um soldadinho lá meio sacana. Isso. Ele começa a atacar como é que é aquele fogo amigo. Exatamente. Aquela história do fogo amigo que é terrível. Exatamente. Então, esse soldadinho, que é o sistema de defesa, ele começa a atacar algumas estruturas que são próprias do nosso organismo. Ele entende desreguladamente que aquela estrutura é nociva. Vou te dar o exemplo da articulação. Então, existe um ataque, né, de algumas maneiras de inflamação, existe um ataque da estrutura da articulação. Isso gera artrite. Quando existe esse ataque em outras estruturas, por exemplo, a pele, existem lesões de pele. Se isso acontece no pulmão, existe inflamação do pulmão. Dos rins, da mesma maneira, existe um quadro de inflamação dos rins, que é a nefrite. Sim. Né? Então, esse é o conceito de autoimunidade. É por isso o nefrologista é o que atende essa área aí. Quando existe, de fato, uma nefrite, algo grave, o nefrologista ele avalia junto com o reumato, sem dúvida. E essa parceria também é necessária também. Então, é aquela história, a parceria em todos os sentidos na medicina tem a necessidade dessas parcerias, né? Com certeza. Porque essas especialidades, eu digo, eu entrevistei tantos especialistas de tantas áreas, né? Mas a necessidade, a pessoa se especializa em tal área, mas ele não desconhece demais áreas, ele tem conhecimento. E ele precisa também dessa parceria. Ele não tem um estudo direcionado para outras áreas, mas ele tem conhecimento de. Claro, não. Só para abrir um parênteses nesse nosso bate-papo ali. Aí voltando então ali. E a artrite reumatoide, então, tem essa doença crônica autoimune, que a gente entendeu qual que é esse conceito básico. Sim, ela é mais comum nas mulheres. Alguns estudos mostram que de 2 a 3 mulheres para um homem, tá? E a faixa etária mais comum é de 40 a 60 anos. Mulheres em 40 e 60 anos. Pode existir em outras faixas etárias? Sem dúvida nenhuma. Pode ter em criança, pode existir em idosos, pode existir em homens. Essa é a faixa mais comum, mas essa doença pode acometer diversos gêneros e diversas faixas etárias. Sim. Mas por que a mulher é mais atingida? Existem alguns relatos, alguns dados da literatura médica que mostram que existe uma relação hormonal. Que a mulher, e na reumatologia a gente percebe que várias das doenças reumatológicas é mais comum nas mulheres. Porque ela tem mais deficiência hormonal ou por ser o hormônio feminino mais fragilizado em relação a isso? Existe, quer dizer, na verdade, a mulher é mais fraca nesse sentido ou não? Não questão de mais fraca. Tem uma predisposição genética. Isso existe. Na artrite reumatoide, a pessoa é geneticamente predisposta. Tá? E esses fatores que são fatores ambientais também correspondem. Então, não basta só ter a carga genética. Existe também alguns fatores que isso é muito estudado ainda. Não existe algo categórico em relação à formação da doença. Então, existe uma carga genética e alguns fatores ambientais influenciam. Um deles, por exemplo, é tabagismo. Isso é bem estudado. Então, a gente sabe que o tabagismo é um gatilho para... E quando eu até volto do tempo, olha, João Pedro, que eu fui tabagista há muitos anos, uma vida, né? Graças a Deus faz 10, 11 anos já que parei. Que bom que parei, né? E essas pessoas não têm noção do quanto isso é prejudicial, né? Em qualquer área da saúde, se tu vai falar, o tabaco é terrível. Então, ele atinge a estrutura física como um todo, né? Claro. Então, e nesse caso, o tabagista está bem fragilizado em relação a isso. Sim, existe uma predisposição. E também a gente sabe que quem tem artrite reumatoide e fuma, a doença evolui pior. Então ela de fato tem uma agressividade maior. O parar de fumar em quem tem artrite reumatoide é fundamental. Tá? Outras causas, outras condições ambientais que também estão nesse meio, uma delas, curiosamente, é a parte de periodontite. De gengivite. Isso também existe alguns estudos que mostram essa relação. Né?
Então é importante a gente conhecer esse paciente que é o típico, que pode ter artrite reumatoide. Então, que é a mulher entre 40 e 60 anos. Sim. E tem alguns sintomas que são importantes, Lauvir, que a gente tem que identificar, a gente precisa identificar esse paciente precocemente. O mais comum na artrite reumatoide é ter artrite, de fato, que é a inflamação da articulação. Sim. E a dor articular da artrite, ela tem algumas características que são importantes. Uma delas é a dor articular, que isso pode acontecer nas mãos, nos punhos, nos pés, nos tornozelos. Essa dor articular, ela tem uma característica de rigidez pela manhã. Então a pessoa, o paciente acorda com a mão travada de manhã cedo, tá? A mão dura. E ao longo do tempo, quando existe a movimentação, vai melhorando essa rigidez. E essa rigidez, na maioria das vezes, dura mais de meia hora. Nossa. Essa é uma característica interessante, porque a dor, essa inflamatória, tem essas características. É diferente, por exemplo, da artrose, que a dor da artrose piora quando movimenta a mão. Não tem um travamento pela manhã tão prolongado. Pode ter travamento? Pode, mas normalmente é curto. 5, 10, 15 minutos. Tá? Quando existe essa rigidez matinal por mais de meia hora, isso já é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é a questão de inchaço da junta. A artrite então é inflamação. Inflamação articular. E a artrose? A artrose ela é uma degeneração da cartilagem. Isso é para entender exatamente a diferença de uma coisa e a outra, né? Perfeito, sim. Mas uma acaba chegando na outra. A artrite reumatoide, quando não tratada ou quando evolui, né, com progressão de doença, pode causar artrose, que é o final do acometimento. Tá? E é o que a gente não quer que chegue lá. E fica terrível, né? Porque aí a pessoa começa a travar inteiro, né? Exato. Por isso a importância da gente identificar o paciente que tem essas queixas de início. Porque a gente tratando, a gente consegue tratar isso no início e não existe mais deformidade na artrite reumatoide se a gente trata adequadamente. Por isso a importância da gente conversar sobre essa doença para identificar o paciente no início. A pessoa, nesse caso ali que a pessoa está com as mãos, vamos citar as mãos, porque eu acho que antes de nós iniciar o programa, eu comentei, não sei se a Jane Moraschi, lá de Curitiba, que é uma querida amiga, de vez por outra acompanha o programa, e ela passou, não sei como é que ela está hoje, mas quando eu conheci, ela tinha um problema nas mãos, e ela foi ficando com as mãos até torta e com dificuldade de manipular as coisas. Sim. Então, isso já é um estágio já mais avançado, né? Isso é um estágio avançado, sem dúvida. E chega a um ponto de não ter mais como, você não consegue mais fazer regredir. Essa artrite reumatoide, quando não é tratada adequadamente, quando tem um curso de evolução longo, ela de fato causa alteração na articulação que é irreversível. Então são alterações que de fato não voltam mais. Né? Por quê? Porque existe destruição da articulação. O importante é que a gente, identificando inicialmente, esses danos articulares permanentes não existem. A gente consegue evitar que a articulação... Então, são exatamente o evitar chegar a esse estágio que nós vamos voltar no último bloco. O que fazer para não chegar a esse ponto? Perfeito. Tá? Então, nós vamos ao comercial rapidinho. Então, na volta, o que fazer para não chegar a esse estágio? Até já. É hora de pagar menos. No Miatan é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatan, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha.
e você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 999697292 e 32220505. Posto Fortiale, combustível de qualidade. Troque o óleo e pague em 3 vezes no cartão. Abasteça e ganhe brindes. Acima de R$100, ganhe uma ducha. Posto Fortiale, sua parada pro café também é aqui, na Duque de Caxias, atrás do Fórum, em Lages. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta, o último bloco desse programa, batendo esse papo com o Dr. João Pedro, reumatologista, e levando essas informações incríveis para vocês, né? E hoje nós temos uma assessora, né? Assessora, a Marina, aqui fazendo transmissão ao vivo no Instagram. Olha só que chique. Estamos no Instagram também, pessoal. No bloco passado foi deixado no ar o seguinte: o que fazer para não chegar a esse ponto, no exemplo que eu citei lá da minha amiga lá de Curitiba, como você deve conhecer outras pessoas em situações assim também, né, João Pedro? Sim, não, sem dúvida. A gente está vendo muito menos do que antigamente essas alterações graves, as alterações sequelares da artrite reumatoide, né? Então é importante a gente identificar clinicamente o paciente. Alguns exames são importantes, exames de sangue são importantes, raio-x também é importante para a gente identificar alterações clássicas, características da doença, né? E uma vez identificado e feito o diagnóstico de artrite reumatoide, tem algumas medicações que são necessárias iniciar já de início. Uma delas, que a gente utiliza principalmente no começo, é o corticoide. E me pergunto, de fato, os pacientes perguntam muito, tá, e o corticoide? Né? Precisa de fato usar... Efeitos colaterais. Exato, os efeitos colaterais do corticoide que existem quando utilizados de longo prazo. Né? O fato é que o corticoide ele é importante, na maioria das vezes, no início da doença, no começo, porque o corticoide tira aquela inflamação inicial. Importante. Junto com o corticoide, a gente sempre coloca outra medicação. Então, o corticoide isoladamente não é tratamento para artrite reumatoide. Tá? A gente precisa do corticoide tem que estar associado e outra medicação. Que essas outras medicações, inclusive, são chamadas de poupadores de corticoide. Então, são medicações no intuito da gente ir aos poucos retirando o corticoide. Tá? Entendi. Isso que é o importante. Porque num prazo de 3, 6 meses, a gente vai aos poucos reduzindo o corticoide até tirar. Esse é um período mínimo, 6 meses. É muito individualizado. Depende de como está evoluindo. Porque a gente começa, habitualmente, algumas medicações, vou citar uma que chama Methotrexate, que é um remédio comum, é um remédio âncora, é um dos principais quando não existem efeitos colaterais, a gente utiliza na artrite. Se num período de 3 meses depois, a gente vê que a doença ainda está ativa, não está indo bem, nós associamos outra medicação. Né? E, sequencialmente, existem alguns passos então, que são medicações que a gente pode usar para artrite, claro, sempre seguindo um protocolo de tratamento. Sim. É importante citar, Lauvir, que todas as medicações para artrite reumatoide são disponibilizadas pelo SUS. Que maravilha, que notícia boa. Sem qualquer custo. Há necessidade de fazer uma Vai na farmácia, solicitação. pega a receita... Vai lá na farmácia da prefeitura lá. Exatamente, a gente faz uma solicitação. Há necessidade de ter esses exames em mãos, né, comprovando de fato que existe artrite reumatoide. E a medicação é liberada sem qualquer custo. Que maravilha! Isso é um alento, né, para a população que necessita disso. Mas voltando ali, quando você diz ali, eu perguntei 6 meses, depende da situação, e sempre você faz essa associação medicamentosa. Tem um resultado assim, em 30 dias ele já te dá uma resposta? Ou precisa um pouco mais de tempo? Até que para você, de repente, não, peraí, essa associação medicamentosa não é adequada para você fazer uma alteração? Isso em 30 dias? Ou qual é o período que você precisa
ter para fazer essa modificação? Certo. Isso, existem alguns protocolos, tá? Em torno do início do tratamento, em torno de 3 meses, é um tempo para a gente reavaliar e identificar a necessidade de incluir a medicação ou também reduzir, se for porventura... Conforme o resultado, já pode até resultar, que bom. São 3 meses. Claro, em algumas condições a gente avalia mais precocemente, sem dúvida, dependendo muito da queixa, dependendo muito da Aí você já situação. solicita, daqui a 15 dias você retorna, 20 dias, faz novo exame? Os exames é muito... Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente avalia em função das queixas do paciente e em função também da medicação que a gente está usando. Sim. Né? Que varia de pessoa para pessoa. E você faz algum tipo de exercício com a pessoa para sentir a sensibilidade maior, se está com mais dor, menos dor, em algum trabalho com o teu paciente, no consultório também faz isso? Na artrite reumatoide, atualmente, a gente utiliza uma maneira objetiva de ver se a artrite reumatoide está ativa ou não. Né? Então, em toda a consulta, a gente aplica alguns scores. Né? Então, a gente avalia dor articular, a gente avalia a artrite. Então, o exame físico do reumatologista deve ser minucioso. Várias articulações a gente palpa no intuito de identificar artrite. Isso que estava... Esse diagnóstico é clínico, é o exame físico de fato que vai dizer. Então é o contato mesmo, direto ali com o paciente para você sentir. Você precisa examinar para avaliar se a doença está ativa ou não. Claro, o exame de sangue a gente utiliza junto nesses scores para avaliar a inflamação. Né? E dessa maneira, com a avaliação periódica de 3 em 3 meses ou até mais precoce, a gente consegue avaliar se a doença está melhorando ou não, ou se ela está piorando. E dessa maneira objetiva, a gente propõe o início de outro tratamento, ou se a doença está melhorando, a redução lenta do corticoide, por exemplo, ou de outra medicação. Mas lá no início, aquele exame de sangue inicial que você pede, ele já vai te determinar o nível inflamatório que tem ali, né, pelo exame de sangue, você já consegue visualizar isso? O exame ele te dá esse resultado? Ele auxilia, tá? A gente não precisa de exame de sangue para dizer que tem artrite, para dizer que está inflamada a articulação. Isso é pelo exame físico. E a própria sensibilidade, a própria queixa do paciente com também, certeza, né? Com certeza. Você já vai, aquelas queixas que a gente comentou de travamento, isso com o tratamento melhora também. Além da junta desinchar, de não ter mais artrite, que é o nosso propósito, também aquele travamento, as dores melhoram muito. Isso de fato a gente vê com a progressão, vê melhor. Alguns exames são importantes, a gente pede de início. Um deles chama fator reumatoide. É um exame que auxilia. Tem pacientes que têm esse exame negativo e têm artrite. Sério? Isso existe. Então a gente não pode nunca olhar só o exame. Não é só isso. Tem um outro anticorpo também, então esse é um deles, o fator reumatoide. Tem um outro que chama anti-CCP. Tá? Isso é um detalhe mais específico que a gente pede para avaliação conjunta. E alguns exames de inflamação também. Que daí esses exames de inflamação, em cada avaliação que nós fazemos clínica, a gente pede também esses exames de sangue para ir acompanhando o paciente. São todos exames de sangue, mas com exames específicos para detectar certas situações. Exato. São exames que avaliam inflamação. Avaliam inflamação. Não avaliam inflamação tão somente da artrite reumatoide. Avaliam inflamação de maneira geral. Como um todo. Você pode identificar, ele está com problema de inflamação, pode ir em outra área também. Isso. Tá, e quais são as áreas que atinge? A artrite reumatoide, quais são as áreas do corpo que atinge? Muito comum. Mãos, punhos, pés, tornozelos, joelhos, quadril. Você veja que são várias articulações. É muito. Né? Mas é muito comum. Mão, punhos, pés, tornozelos. Em separado ou pode acontecer uma situação, aquela situação que eu te contei do meu caso que aconteceu em tudo, que eu fiquei meio travadão. Pode acontecer. Todas as articulações. Pode acontecer de uma maneira... isso é muito variável. Né? Habitualmente, existe mais de 4 articulações envolvidas, na maioria das vezes. É o que a gente chama de poliartrite, que poli é muito, né? Então são várias articulações ao mesmo tempo que são acometidas. Pode iniciar com uma só e sequencialmente ir atingindo outras? Pode, isso pode acontecer. Pode acontecer de uma articulação somente ser afetada? Pode. Por isso que a importância de ter uma avaliação completa. Porque a artrite reumatoide não é a única doença que faz artrite. Existe a artrite, por exemplo, relacionada à doença de pele, que é a psoríase. Existe a artrite por infecção.
que é algo que também a gente tem que pensar. A artrose pode fazer inflamação da articulação? Pode também. Então veja que são várias doenças que a gente tem que levar em consideração. É um leque de observação que tem que ter o profissional, né, para poder identificar. Voltando ao meu exemplo, como eu tive aquele problema de travou tudo, sentia dores, até no caminhar, inchaço. Né, inchaço. Em questão de 3 dias, não me recordo quanto tempo foi, de hospital, e saí perfeito, como se nada tivesse acontecido. Certo. E nunca mais aconteceu. Isso faz um longo tempo, uns 10 anos. Nunca mais aconteceu. Certo. O que foi isso? É interessante você citar essa questão da melhora, né? Você comentou que você teve esse quadro articular e durou 2, 3 dias. Isso. A artrite reumatoide é um quadro crônico. Então ela demora, ela dura habitualmente mais do que 6 semanas. Então é um quadro que de fato é mais prolongado. Tem pacientes que chegam no consultório com 2, 3 anos de doença. Né? Então a gente na verdade não quer que ele chegue com 2, 3 anos de doença. Porque daí já passou muito tempo, a pessoa já está com inflamação na articulação há muito tempo. E aqueles danos sequelares, aquela alteração que a gente comentou, isso pode existir por esse tratamento, 2, 3 anos de retardo de tratamento. Claro. Então é importante a gente ter em mente que é uma artrite crônica, dura habitualmente mais de 6 semanas, e a gente precisa identificar no início, para começar o tratamento específico já no início. Então, no meu caso, aconteceu, isso aí foi não me lembro se na época foi dito do que podia ter sido, não me recordo, faz um bom tempo. Mas aconteceu, passou, quer dizer, o tratamento resolveu, a causa eu também não teria nem ideia do que possa ter sido. A gente precisa fazer uma consulta lá, Louvir. Para eu te avaliar, para a gente ver clinicamente. Vamos fazer mas isso. Com certeza. Vamos fazer isso. A gente precisa rever, claro. Com certeza vai pedir uns exames aí para ver como é que... Vamos fazer isso aí, para evitar que venha acontecer novamente, né? Porque se isso aconteceu uma vez, é bom até que o pessoal que está nos acompanhando, se aconteceu, no meu caso aconteceu, poderá acontecer no futuro. Uma outra situação. E quando você coloca, João Pedro, eu acho que isso aí é muito bacana, o profissional ter essa preocupação. Vamos observar, ter o cuidado, analisar para que não ocorra uma situação mais grave. Isso tudo acontece com os cuidados. Então, você diria assim aos nossos telespectadores e os nossos ouvintes da rádio e o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, como proceder? Que tipo de cuidado você deve ter? Consultar o reumato de quanto em quanto tempo para ver como é que está a minha saúde em relação a uma probabilidade de acontecer uma artrite, alguma coisa nesse sentido? É importante saber em relação às queixas principais. Então, as dores articulares, é importante consultar o reumato no intuito da gente estabelecer um diagnóstico e avaliar se não existe uma doença como, por exemplo, a artrite reumatoide. Então, a dor articular, tendinites, bursites, né? Dor nas costas, isso são condições importantes para avaliar. Isso são queixas importantes que o reumatologista avalia no dia a dia. Né? E além disso, na identificação da artrite reumatoide, a gente nunca olha também só a artrite reumatoide. Nesse paciente é muito importante a gente avaliar hábitos de vida, a parte de, por exemplo, de colesterol, de glicemia, né? Prevenção de doença de coração, né? De derrame, de infarto. Então isso é importante. A vacinação, a gente sempre olha muito a fundo nesse paciente com artrite reumatoide. Tem que estar com a vacinação em dia. Né? Questão de cuidados com a massa do osso, que a gente comentou anteriormente, da osteoporose. Sim, isso. Então veja que, de fato, vão várias modalidades que a gente precisa avaliar junto com o tratamento da artrite. Então é uma consulta também clínica. Com certeza, não é só para um fim específico. Exato, né? Então, na realidade, você vai examinar o teu paciente como um todo. Exato. Né? Como o clínico faz, né? E tem que ser feito dessa forma mesmo, para ver se ele vai identificar qualquer... De repente, você pode identificar alguma coisa e, peraí, não é da minha especialidade, mas eu vou te encaminhar para um especialista. Acontece isso muitíssimo. Com muita frequência. Com muita frequência. Tipo, vamos dar um exemplo, assim, que você estava pesquisando alguma coisa e, de repente, identificou outra coisa que nem o paciente tinha ideia e você encaminhou para um colega seu. Existe, em algumas condições, vou citar uma que é uma condição importante, uma condição grave. Em alguns casos, neoplasia, vou te dar um exemplo. Algumas neoplasias, elas podem se apresentar com artrite.
com inflamação articular, Sim. com algumas alterações muitas vezes de pele. E o reumatologista, na investigação, de fato precisa, se tiver alguns sintomas específicos, investigar também esse quadro de neoplasia. Né? Então, a gente identificando a neoplasia, você prontamente encaminha para o médico especialista. Sim. Né? O oncologista, por exemplo, no intuito de tratar especificamente, de fazer esse tratamento específico, que daí Claro. é totalmente diferente das medicações que nós comentamos aqui. Sim, sim. O tratamento, de fato, é para doença de base, como, por exemplo, o câncer. Sim. Né? E as pessoas hoje em dia, porque a minha querida amiga, a Maitê, né, o Pedro, o pessoal da Clínica Ânimo, são uns parceiros incríveis e ela, o pessoal já sabe, ela é minha médica, estou em tratamento com ela, tratamento oncológico, e eu estou me sentindo maravilhosamente bem. E o que me deixa muito feliz, João Pedro, é que a medicina, o progresso da medicina é tão impressionante. Os recursos hoje da medicina são incríveis também. A medicação moderna. A Maitê tem nos trazido novidades em termos de pesquisa e novidades no tratamento do câncer. Quer dizer, hoje, se a pessoa tem um diagnóstico precoce, tem tudo para dar um resultado tranquilo e positivo, né, João Pedro? Com certeza. O que a gente preza muito é a prevenção, de fato, né? Isso é muito importante. E também a gente preza em fazer um diagnóstico precoce. Eu acho que isso é o fundamental. Para poder ter um bom desfecho, você precisa identificar no começo. Né? Isso é a importância da gente trazer essa informação. Isso eu acho que é uma das características mais importantes. Sem dúvida. E o que eu vejo, Lauvir, é que aqui em Lages a gente consegue tratar na totalidade os pacientes. Eu ia te fazer saber exatamente essa. Mas eu posso te interromper um pouquinho? Claro. Deixa eu mandar um abraço para minha irmã lá em Florianópolis, a Doraci, a Dorinha, a Dora. Um grande abraço, minha querida irmã, que bom que você está conosco. Tem algum probleminha, quer perguntar para o doutor? Vou aqui na aberta, né, Emília? Estamos na aberta ali. Ó, você tem alguma pergunta para fazer o reumato? Aproveite aí agora, Dora, e faça a pergunta. Se você tiver, que ele já está aqui, já te responde. Né? Eu te interrompi. No que eu te interrompi? Em questão de tratamento e de cuidado do paciente reumatológico, em Lages a gente consegue tratar na sua totalidade. Então não há necessidade de encaminhar esse paciente. A gente consegue... Isso, porque eu ia te fazer essa pergunta e que bom que você colocou, porque a medicina em Lages também, os recursos em Lages estão super tranquilos hoje para N situações, né, João Pedro? Sem dúvida, sem dúvida. Da reumatologia, e de fato na reumatologia em doenças específicas como a artrite reumatoide, por exemplo, a medicação a gente consegue sem custo. Então isso é algo importante, porque são medicações de alto custo. São medicações caras e de fato a gente consegue isso sem custo para o paciente, a gente consegue dar esse suporte todo para a nossa população aqui de Lages. Então fica bem tranquilo, a pessoa deve procurar, né, o seu médico e com certeza o reumato. Quer deixar o teu contato? Eu acho que o Miller ali já vai já colocou o Miller, mas o Miller é muito esperto. Já coloca, mas o pessoal da rádio, para que eles possam ouvir, o pessoal que nos acompanha pela rádio. A Marina 101. vai me ajudar ali, ó, 32... Vai lá. 3224-5471. 3224 5471. Isso, o pessoal que está nos acompanhando pela rádio, então, do Dr. João Pedro, vão lá, 3224 5471. 5471, tem o contato do Dr. João Pedro. Aliás, alguém me pediu o teu contato e eu passei o teu contato. Ou uma pessoa que me ouviu na rádio conseguiu meu WhatsApp, depois eu passei, ele entrou em contato contigo? Foi sim. Entrou, que coisa boa. Então tá agora, por isso eu não posso deixar de passar o telefone, o pessoal que eu não passei na outra vez, o pessoal que queria o teu telefone de contato, mas agora já está aí. Meu querido, agora a sua mensagem de encerramento dessa participação maravilhosa no programa. Eu só tenho que agradecer, Lauvir. Eu acho que é importante, de fato, a reumatologia é uma especialidade que vê doenças comuns, doenças do dia a dia da população. Então é importante a gente divulgar, trazer essas informações, trazer a importância da gente tratar precocemente e trazer também a questão que a gente consegue na totalidade. Acho que isso é importante. Tratar o paciente que tem essas condições reumatológicas, a gente consegue tratar aqui em Lages. Não há necessidade de encaminhar, na sua totalidade a gente consegue dar esse suporte. Que coisa boa. Então, na aberta ali agora, nós dois, para encerrar o programa, te agradecer mais uma vez por ter vindo ao programa e quero você outras oportunidades aqui, com certeza, para levar sempre informação da sua especialidade, que é muito importante, a prevenção.
Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado. E dizer a vocês que bom que vocês estão comigo mais uma vez no programa, vocês da Imagem TV, que acompanham pelo Facebook, YouTube, a Rádio FM 101. Um grande abraço a todos, que a paz esteja no coração de vocês e até o próximo programa. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. Posto Forte Ali, combustível de qualidade. Troque o óleo e pague em 3 vezes no cartão. Abasteça e ganhe brindes. Acima de R$100, ganhe uma ducha. Posto Forte Ali, sua parada pro café também é aqui, na Duque de Caxias, atrás do Fórum, em Lages. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.